Olá, eu sou Mauro Belo Schneider e está começando mais um episódio do podcast do Geração E, cada um da sua casa. Olá, eu sou Isadora Jacob e hoje o nosso assunto por aqui é como manejar estoques parados, aí, principalmente nesse momento de pandemia, falando de gastronomia a mobiliário. E para tratar do assunto, então, a gente está recebendo aqui o André Silva, um dos cofundadores do aplicativo Último Pedido. E daqui a pouquinho a gente vai falar também com o Daniel Pokstaruk, sócio da Flowwork. Isso aí, mas vou começar agora então com o André. Nos conta um pouquinho como que surgiu essa ideia de vocês, como foram os primeiros passos aí do aplicativo. Então, a nossa história ela surgiu a partir de em torno de 7 meses atrás, que são 4 sócios, perfeito. Um deles ainda estava na parte europeia, assim, em Portugal, né? Então já existe essa cultura da parte deles, que seria o que? Existe um ou dois aplicativos, o mais conhecido seria o To Go To Good, que já implica a gente está falando internamente de um ganha-ganha, né? Então ele trouxe essa ideia para nós, vamos dizer assim, agarramos ela, identificamos, há uma possibilidade de trazer isso para cá por tudo que na questão nível Brasil a gente já acarreta em referente a desperdício, e aí fomos amadurecendo a ideia, conversando com alguns parceiros e desenvolvendo, né? Eu faço parte da questão técnica / marketing agora, né? Então, a gente desenvolveu a ideia, né? Conversou com alguns parceiros para ver se existia a viabilidade da ideia aqui, e a gente acredita que sim, existe, e vai dar um ganho para todos os lados, inclusive desperdício e, claro, para o estabelecimento e para nós. Então, a gente está tentando trazendo essa questão de DNA de contra o desperdício, da sustentabilidade, vamos dizer, eco-friendly, né? Referente a essa parte. André, e vocês lançaram esse aplicativo aí no meio de uma pandemia em que para os restaurantes, estabelecimentos gastronômicos que fazem parte do aplicativo de vocês, o Último Pedido, que inclui padaria, confeitaria, tudo isso, Exatamente. né? Esse momento está sendo muito desafiador para os empreendedores calcularem exatamente a produção, porque tu nunca sabe se as pessoas vão aparecer no teu estabelecimento ou não, por todas essas questões de isolamento social. Então, vocês vieram solucionar uma dor muito importante Exatamente. desses empreendedores. Foi um ótimo ponto a se abordar, porque o que acontece? Uma das discussões internas que a gente teve, meio, vamos dizer, bem importantes, é como nós vamos dizer assim, dar o ganho para o estabelecimento. Porque o que acontece? Tem muitos estabelecimentos que não conseguiam, ou até hoje ainda não conseguem, ter um controle exato do seu estoque. Então, por mais que venha que está ainda tendo essa pandemia, acaba tendo algum tipo de não controle e desperdício. Então a gente entra nessa parte. E claro, né, tem outros tipos de abordagens, como o takeaway, que é a forma mais, vamos dizer assim, normal que foi imposta agora do termo, né? Então a gente acaba levando uma ou duas pessoas para a rua, mas a ideia não seria quanto menos melhor, né? Mas sim, esse é uma das bases que a gente colocou, é tentar ajudar o estabelecimento a fazer um pouco mais esse controle e não ter desperdício e ainda ganhar alguma coisa. Porque hoje, se tu colocar alguns exemplos como buffet, padarias, confeitarias, a gente entende que agora a gente está fechando, eu acho que 6 ou 7 meses de pandemia, mas ainda tem muitos que não conseguem ainda obter esse controle refinado do que vai ter de desperdício ou não. Então, o que acontece? Acaba faltando, então tu acaba não ocorrendo a venda, ou sobrando e tendo desperdício. Então, quando sobra, a gente entra com a nossa solução, que seria a venda através do app. E um ponto que eu achei interessante é que, enfim, né, na matéria que já está no ar no Geração E, vocês falam que é para justamente esse material excedente, né? Que então não é todo dia que vão estar todos os restaurantes, todos os estabelecimentos disponíveis no aplicativo. Acho que esse é um ponto interessante, né? Que cada dia o usuário vai encontrar diferentes ofertas. A gente está em crescimento de parcerias, né? Então a gente está ampliando isso. Então,
na teoria seria quanto mais parcerias a gente vai ter, né? No caso, a gente vai ter esse crescimento, sempre vai ter diversidade, que eu acho que é a parte importante do produto também. E a gente está em contato, né? Sempre com os parceiros. A gente não está querendo exigir nada na plataforma. A gente tem algum certo tipo de controle, mas não estamos querendo que exista o desperdício. Entende? A gente quer controlar para não existir o desperdício, não quer instigar a geração. A gente quer reduzir. E que tipos de retorno que vocês estão recebendo já do estabelecimento, de feedbacks deles, assim, de gente que de repente estava tendo, né, registrando esse desperdício e agora já está conseguindo criar uma renda a partir desse material, desse estoque que iria fora? Então, a gente acabou tendo algum contato com o Barcelos Gastronomia, que fica no Menino Deus, certo? Então, se eu não me engano, eu tenho que ter esse dado, mas eu não recordo muito bem, foi em torno de 15% que ele conseguiu arrecadar com o desperdício que ele estava tendo. Então, tipo, isso já... Aí, pelo ponto de vista, o que a empresa defende é o que acontece? No momento que tu vai colocar no lixo, desperdiçar isso, e é um alimento bom, que está ali, visível, só ele não foi. Claro, né? Teve muitos comentários a partir disso. Foi o que foi no prato, foi o que não foi no prato. Chega a ser até engraçado uma coisa dessas, né? Mas, sim, é o que está ali no buffet, é o que não foi servido, é o que ainda pode alguém chegar ali e se servir. Só que chegou um certo horário, chegou um tempo do Barcelos que não tem mais como, não tem mais clientes, tu pode disponibilizar isso. Então ele teve esse, vamos dizer assim, esse acréscimo de 15% e a redução e ainda ser bem visto pela comunidade por estar se preocupando com esse quesito, né, da sustentabilidade, né? E agora que tu falou desses comentários aí nas redes sociais, surgem de tudo. Teve muita gente também que falou do fato de por que não os estabelecimentos doarem em vez de vender esses excedentes. A gente até conversou um pouco sobre isso. A gente está propondo algumas ações. A gente está ainda não em negociata, mas estamos amadurecendo a ideia de algumas doações. Mas a gente entrou com mais uma proposta, mais uma opção. A gente até teve vários parceiros que a gente entrou em contato e eles disseram: bom, a gente não tem desperdício, o que a gente doa ou a gente repassa para os funcionários, coisas assim. Então, tipo assim, ó, a gente está entrando como sendo mais uma opção. Bom, se tu ainda assim tu doando, assim tu passando para o funcionário, ainda tu tem esse excedente, bom, tu pode repassar esse excedente pegando para o teu caixa novamente, tu ter esse retorno daquilo que tu investiu. Então a gente está entrando como sendo, vamos dizer, uma das 3 opções que o estabelecimento pode utilizar para ter alguma satisfação, entende? Então, bom, eu acho legal ajudar o meu funcionário, eu consigo ajudar, eu consigo estar doando, eu vou doar. Mas eu consigo também, tipo, ter um retorno financeiro da minha parte, consigo também, então eu vou utilizar. Então ele pode ter mais uma opção de usar isso, entende? Mas não foi descartado ainda, a gente está pensando em algum tipo de campanha para incentivar a questão da doação também. Quem quiser saber mais detalhes aí dessa proposta do André e dos sócios dele, tá a matéria completa lá em geraçãoe.com, como a Isa já disse. Então agora, André, só para finalizar, para quem tem um estabelecimento e se interessou, né, em usar o aplicativo de vocês para poder vender aquele estoque parado, explica aí direitinho, de forma bem didática, como é que funciona. Bom, nós temos um site, temos redes sociais, Instagram e Facebook. Pode entrar em contato com nós através de qualquer uma dessas redes sociais. A gente está disposto a fazer atendimentos personalizados e entender como é que funciona o negócio para montar uma proposta que seja ganha-ganha. Então, a gente estamos procurando parcerias que entendam a questão sustentabilidade e a questão eco-friendly, que estejam se preocupando com essa questão de desperdício e que queira também ter uma opção de ter esse retorno financeiro para o seu estabelecimento. Então, nós estamos disponíveis a qualquer horário a gente entrar numa conversa, iniciar uma conversa e conversar referente ao que nós podemos fazer para trabalhar em conjunto. E os estabelecimentos pagam uma anuidade, é isso? A gente tem diferentes propostas. Então, a gente tem referente à anuidade, trimestralidade,
vamos dizer, a gente está trabalhando em um novo modelo de proposta referente à mensalidade, temos também a questão de uma taxa na venda, então isso tudo é negociável com o estabelecimento. Então, o que se encaixar ao estabelecimento, porque isso é uma coisa importante que a gente gosta de ressaltar bastante. Nós estamos procurando estabelecimentos de grande porte, sim, mas também estamos procurando a questão do estabelecimento menor, que também não tem esse controle. Então, o que vai acontecer? Nós também estamos investindo e estamos cuidando do pequeno empresário, do pequeno estabelecimento da esquina, que é o que hoje a gente estamos instigando com a questão do takeaway. Faça compras em torno da sua residência. Então, a ideia é você se deslocar pouco e agregar, entende? Então, está ajudando o estabelecimento em volta e também adquirindo um produto bom. Então, nós estamos com várias faixas de propostas para agregar maior quantidade de estabelecimentos na plataforma. Isso aí, obrigada, André, pela tua participação aqui no nosso GE de Casa. E quem quiser saber mais, como o Mauro disse, a matéria completa está em geraçãoe.com. Bom, e agora a gente vai conversar com o Daniel da Flowwork, porque durante a pandemia, agora nos últimos meses, eles criaram uma estratégia de oferecer um serviço de home office, né? Um home office delivery, não sei como é que a gente pode chamar. Conta um pouquinho, Daniel, pra gente como que surgiu essa ideia e como foi esse processo de criar esse produto. Então, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo. No dia 20 de março, quando fechou tudo, as empresas estavam a todo vapor, esperando um ano muito promissor, e de uma hora para outra todo mundo foi obrigado a ficar em casa, né? Então, alguns clientes começaram a nos pedir: olha, vocês podem alugar cadeiras, emprestar. No primeiro momento, a gente sim, os escritórios ficaram parados, né? Em Porto Alegre são 700 cadeiras, em Curitiba são quase 300, e a gente começou com esse processo e isso começou a gerar uma demanda. Em cima dessa demanda, a gente desenhou esse produto de home office, né? Então, hoje a gente tem clientes da Flowwork que são remotos, a gente chama de escritório virtual. Então, o cliente divulga o endereço aqui, faz uso de salas de reuniões no pay-per-use, e hoje ele pode levar a cadeira para casa, né? Dizer que o escritório dele é na Flowwork e ter a cadeira da Flowwork em casa. Então, é um pouco de adaptação a esse momento, e principalmente a gente teve que aprender, né? Teve que se virar. Eu acho que é um pouco da vida do empresário também se adaptar às oportunidades. E é uma surpresa bem bacana e uma aderência legal nesse produto. E o que esse produto aí, Daniel, já está representando para vocês? É assim, num primeiro momento ele foi um posicionamento, né? E hoje a gente lançou esse produto faz muito pouco tempo e as pessoas querem muito conhecer ele, aprender dele, né? Hoje a Flowwork, desses 1.000 clientes aí, das 1.000 cadeiras que nós temos, vamos dizer que a gente já tenha na rua 1 ou 2 ou 3%, né? Está andando de uma forma em que a gente está aprendendo a operar ele. Daí a gente lançou também a estação de trabalho em casa, porque todo mundo começou a ter o mesmo problema, né? Chega em casa, está o filho gritando, a cadeira não é boa, trabalha na mesa de jantar. A dificuldade de ter um escritório em casa hoje é um dos grandes desafios aí das organizações do futuro, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma opção, e hoje existe essa opção, né? E a gente está, de fato, desenvolvendo ela, né? E agora que, né, enfim, as coisas já estão sendo retomadas aos pouquinhos, os clientes retornaram para dentro dos escritórios físicos ou continuam trabalhando em casa? Então, no nosso cenário, acho que até com uma ocupação do prédio inteiro aqui, a gente chegava a rodar 1.000 pessoas por dia, tá? No auge da pandemia, isso foi para 100, hoje já são 300 pessoas por dia. Nós temos clientes, sim, que não pararam de trabalhar fisicamente. A gente atende o Hospital Sírio-Libanês aqui, que obviamente não parou. A gente atende XP Investimentos, que a Bolsa também não parou. A gente atende alguns outros bancos também que ficaram com estruturas reduzidas, né? E hoje as agências de publicidade que a gente atende, o pessoal já está vindo de forma com distanciamento, rotatividade. Então, a gente já tem visto um retorno, né, das pessoas e um pouco da perda daquele medo, né? Existia um medo muito grande. Hoje, com os cuidados, está se provando que mantendo as questões de higiene, distanciamento, é possível retornar, né? A gente espera aí que nos próximos meses isso venha melhorando, tá? Mas sim, muitas empresas, inclusive multinacionais,
estão oportunizando os seus funcionários a não vir para o escritório e oferecendo uma cadeira profissional, né? A estação de trabalho, o que dá um conforto, um próprio auxílio das empresas, né? Porque como é que uma empresa vai saber como é que é a casa do seu funcionário, se ele tem um espaço adequado? Ela, de fato, não pode obrigar ele a ter isso. Então, oferecendo uma cadeira boa, às vezes, acho que até uma conexão de internet vai ser uma necessidade do home office, né? Uma conexão boa. Então, acho que o mercado todo vai se adaptar a isso e a gente espera um retorno híbrido, né? Que seriam as empresas oportunizando a 1 ou 2 dias de home office, oportunizando os funcionários a terem uma cadeira profissional em casa. A gente entende que algumas coisas vieram, sim, como novidades e podem ficar, né? Enfim, é uma mudança grande a nível mundial que a gente está tendo que se adaptar e é uma surpresa positiva, porque é um produto que vai ficar, né? O home office foi uma surpresa, né? As empresas, a maioria não estavam preparadas, não tinha uma estrutura, os funcionários também não tinham um local, e isso tudo interfere, inclusive, na produtividade, né? Tu tá num ambiente adequado, onde tu consegue te concentrar, tu consegue estar confortável com o teu corpo, né? Então, que isso normalmente está dentro da empresa, e então trazer isso para casa é muito importante até para manter, né, os resultados e tudo mais nesse momento à distância. Não, perfeito. O que a gente tem enxergado, porque a gente trata muito com gestores, com o pessoal de RH, é que para cobrar o funcionário que está em home office, tu tem que oferecer alguma coisa, né? Então, a cadeira, eu acho que é um primeiro passo, né? Eu acho que a própria legislação brasileira vai ter que se adaptar a essa função do home office, como coordenar, como é que funciona o ponto, as horas, e eu acho que é um início, né? Então, a Flowwork foi provocada a desenvolver esse produto por necessidade. E, obviamente, que agora a gente está estudando cadeiras mais leves, flexíveis, fáceis de transportar, como montar um home office, o que precisa. É um grande aprendizado de todos nós e não deixa de ser uma solução, né, que eu acho que o mercado vai ter que começar a oferecer. E as empresas estão se adequando por obrigação e provavelmente deve ser um produto aí que deve crescer, né? Vamos pensar que todo mundo agora está olhando para sua casa e pensando onde é que eu posso trabalhar em paz, né? E onde é que eu tenho conforto para conseguir entregar, porque, eu não quero perder meu emprego, eu não posso sair de casa. Então, são algumas ferramentas e opções aí que nós vamos ter que criar, né? E juntos, né? Na verdade, o cliente demandou, a gente adequou e agora tudo vai se desenvolver, né? A gente acredita bastante nisso. E para novos clientes, porque provavelmente esses clientes que vocês atenderam, eles já eram clientes antigos, que iam até os espaços físicos de vocês. Para novos clientes, como é que vocês fazem esse discurso entre, por exemplo, a empresa escolher por ir numa loja, comprar todo o material de home office e oferecer para o seu funcionário, ou chamar a Flowwork e pedir, né, esse serviço de vocês já fornecerem todo o equipamento? Como é que vocês trabalham isso? Então, por um lado, a gente acredita muito que o mundo mudou para uso e não aquisição, né? Então, antigamente, as grandes empresas compravam prédios próprios, faziam estruturas lindas, maravilhosas. Hoje, tu entra no escritório da iFood aqui na Flowwork e eles pagam por pessoa. Hoje, eles têm 4 pessoas, amanhã 8, amanhã 300. E a empresa se adequa a isso sem ter que investir. Ela paga por uso. Então, da mesma forma, o home office, quando você contrata um profissional, eventualmente daqui a 2 meses você pode não precisar mais do profissional em casa, você pode achar que ele funciona melhor no escritório. Então, a gente acredita que isso tem sinergia, né, para os novos clientes, inclusive grandes empresas já nos sondaram. Como é que é para mim botar 100 estações, 100 cadeiras de uma vez? Então, a gente deve estar criando programas também, não só de dar uso para as cadeiras que estão paradas hoje aqui, mas também de conseguir atender com agilidade, com flexibilidade, e mostrando para essas empresas que elas podem ser clientes da Flowwork só no home office. Isso sim, a gente acredita que é uma realidade, né? Não só por ser profissional e escolher a cadeira, né, que é o que a gente faz todos os dias. Então, temos cadeiras profissionais com garantia, com ergometria, né, assim se fala, com todos esses pré-requisitos, atendem às normas. Então, a gente entende um pouco desse assunto, a gente pode fazer isso de uma forma mais objetiva do que um gestor que muitas vezes nunca comprou uma cadeira, não conhece de home office, não conhece de construir escritórios, tem que resolver correndo, sair comprando cadeira e amanhã pode ser que ele não precise, né? Então, eu acho que essa flexibilidade é muito importante, e principalmente o profissionalismo, né? Não só de trabalhar em casa com uma cadeira profissional, mas também podendo trabalhar de forma flexível.
esse mês eu vou mandar a minha área de RH para casa. Então, eu alugo a cadeira por 1, 2 ou 3 meses. Essa semana eu vou fazer uma obra e preciso mandar meus profissionais para casa. Existe a possibilidade de alugar? Hoje existe na Flowwork, né? E eu acredito que pode ser um negócio que as próprias indústrias de cadeira podem entrar. Enfim, é um mercado que vai começar agora por causa da pandemia, né? Pois é, uma coisa que não existia totalmente antes dessa pandemia. Então, o que tu acha assim, que fica de lição desse período de vocês terem ouvido os clientes, terem criado esse produto? O que tu acha que fica de lição empreendedora aí? Olha, como empreendedor, a gente aprendeu muito aqui, né? Quando a gente iniciou o Cowork, a gente atendia a empresa. A nossa maior sala tinha 8 posições, né? Hoje a gente atende empresas com 100 posições, né? Então a gente foi aprendendo com a demanda do cliente, né? Eu acho que esse mercado do trabalho em casa, do trabalho em coworking, do compartilhamento, ele é tão novo, né, que a gente está aprendendo dia a dia com os clientes, né? Então é muito comum o cliente entrar na nossa sala e falar: pô, por que a minha sala não pode ter uma prateleira? Ou por que vocês não prestam um serviço? E a gente lança um serviço novo, né, para se adequar às necessidades dos clientes. Então a grande lição para mim é que os novos negócios são aderentes ao mercado. Então, o mercado solicita, tem que adequar com velocidade. Então, foi o que eu falei, em março a gente emprestou cadeiras, hoje a gente loca. Amanhã, eventualmente, tu vai entrar no nosso site, vai ter um escritório bonitinho no canto da casa, com a nossa marca, com um link de conexão, eventualmente uma parceria com uma operadora, e com algum método que o gestor consiga saber que o funcionário está trabalhando, não está. Então, são vários atributos aí que a gente pode acoplar nesse produto de acordo com as necessidades. E vamos ser otimistas. Vamos ver que amanhã sai uma vacina e essa história do home office já não seja uma necessidade. Pode virar uma opção. Quando virar uma opção, aí mais oportunidades nascem, né? Porque em termos de necessidade, a gente tem que sair correndo e atender o profissional, né? Quando vira uma opção, a gente tem tempo para pensar. Então, é uma grande lição para nós, um aprendizado. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de se reinventar, né? E a gente acabou tendo que fazer isso à força. E é uma situação muito positiva e a gente está muito feliz com essa aderência do mercado. Isso aí, Daniel, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast. Quem quiser saber mais sobre os planos, tudo bem detalhado, já tem uma matéria contando, né, mais dessa iniciativa lá em geraçãoe.com, então é só passar lá, saber tudo como funciona para ter teu home office profissional em casa. E é isso, né? Encerramos por aqui esse episódio, Mauro. É isso aí, seguimos em casa, mas sempre produzindo conteúdo, tentando ser criativos que nem o pessoal aí da Flowwork. Isso aí. Obrigado pela oportunidade, eu acho que vocês estão muito aderentes aí a tudo que está acontecendo. É uma oportunidade muito bacana para nós de poder fazer parte ali desse movimento novo, assim, de novidades, e são sempre informações muito valiosas aí para vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Daniel. Obrigado. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.